Doutora Eliana Calmon, que, enfim, dispensa comentários, fez uma fala para a gente entender. E aí a gente também passa a entender porque o presídio comemorou, a redação da Globo comemorou também, e as consequências da operação de ontem, que até aqui já tem a imprensa tentando desqualificar a ação de Cláudio Castro e o governo federal calado. Aperta o play, Edson. Você sabe quem acabou com a Lava Jato? Bolsonaro. A ideia do CEP? Bolsonaro teve a ideia no momento em que ele disse que ia transformar o Supremo Tribunal Federal, em Corte Constitucional, acendeu a luz vermelha. Ah, ele provocou. E aí criaram nesse momento, começou-se a trabalhar uma forma disso não acontecer. Bolsonaro não pode mais ser presidente de forma alguma. Quem é que a gente vai botar? A esquerda não tinha mais ninguém. Todo mundo estava comprometido. Uhum. O que é que faz? Faz uma enquete. O único que sobrou, Lula da Silva. Mas ele está condenado. Como é que faz? E a gente já julgou uma porção de coisa dele. Como é que faz? Desmoraliza a Lava Jato. Primeiro, dizendo que o Ministério Público se uniu com o Moro para fazer aquele conluio. Como eles não se unem ao Procurador-Geral da República para combinar as coisas. Lógico, o juiz fala e conversa com o Ministério Público. É óbvio, como também conversa com a defesa. E a partir disto é que veio à tona a única possibilidade que eles tinham de se salvar. Então, o bote para a salvação do Supremo chama-se Lula da Silva. Então, curta. Aí. Veja esse vídeo, quem está no vídeo na Arena Oeste, quinta-feira passada, o programa comandado por Adalberto Piotto, é Eliana Calmon. Para você ter uma ideia, Eliana Calmon, jurista, magistrada, primeira mulher a compor o Superior Tribunal de Justiça, no qual ocupou o cargo de ministra de 1999 até 2013. Eliana Calmon também foi corregedora-geral de Justiça e diretora-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, né? Ministro Silvio de Figueiredo é o nome da escola, né? Que ela participou na formação e aperfeiçoamento de magistrados. Deu para entender a importância da Eliana Calmon na história do Poder Judiciário do Brasil. Sim. Entendeu o que a Eliana Calmon traz como dado? Quem acabou com a Lava Jato, e ela diz, e o recorte ele é oportuno, porque ele é polêmico, Bolsonaro. Por quê? Quando Bolsonaro coloca luz sobre o Supremo Tribunal Federal e diz o seguinte, vamos voltar, vamos devolver o Supremo Tribunal Federal para a caixinha dele? O Supremo, você só é uma corte constitucionalista, Supremo. Você não pode fazer o que você está fazendo, julgando questões envolvendo até síndico de condomínio. Não. A questão é constitucionalista e o Supremo está fora da caixinha. Bolsonaro, que veio e chacoalhou o sistema, deixou o sistema em pane, coloca o holofote sobre o Supremo Tribunal Federal e, por conta disso, é perseguido. E, por conta disso, se dá a escolha de Lula via enquete, como disse a doutora Eliana Calmon, não sou eu que estou dizendo, via enquete, aponta-se então que Lula era o único nome que poderia justificar uma derrota de Bolsonaro. E esse poderia, né, no futuro do pretérito conjugado dessa forma, o verbo, é para te mostrar o seguinte: temos ainda as falas de Michael Flynn, o general norte-americano, que disse que houve interferência dos Estados Unidos da eleição que derrotou Bolsonaro, inclusive com alteração na fabricação das máquinas, se é que você me entende. Eu vou entrar aqui agora num caminho que eu acho que eu vou responder a uma dúvida frequente da audiência. Eu me lembro o dia 9 de dezembro de 2023. Eu tive a honra nesse dia de ter o meu primeiro contato presencial com o presidente Bolsonaro.
O presidente Bolsonaro havia dado uma entrevista para a Auriverde no dia 5 de dezembro. E eu o encontrei no dia 9 de dezembro. No dia 5 de dezembro, ele passou por aqui, por esse programa, conversou conosco. Milton Júnior, da Rádio Pop 107 de Itapetininga, intermediou para que a conversa acontecesse. Eu gosto de fazer justiça porque o Milton Júnior foi muito importante para mim naquele momento, né, no agendamento dessa entrevista, que também contou naquele momento com a interferência, a intermediação do senador astronauta Marcos Pontes. Eu deixo muito claro porque eu sou muito grato, né, por aquele momento, daquela entrevista do 5 de dezembro de 23. No dia 9, sábado, na posse do Milei, ainda no evento da posse do Milei em Buenos Aires, num evento realizado à noite, um evento bastante reservado, pouquíssimas pessoas, eu tive a oportunidade, né, de ficar ao lado do presidente Bolsonaro e tivemos ali uma franca conversa. E naquela conversa, o presidente Bolsonaro me diz, com muita tranquilidade e serenidade, o seguinte: olha, eu não vejo a possibilidade de ser preso. 9 de dezembro de 23. Não vejo a possibilidade de ser preso. Eles devem saber do que sei. Eles devem saber que eu sei que tivemos, e me conta, esse bastidor, eu vou parar por aqui, vou fazer um parêntese rapidinho aqui, eu vou deixar essa fala para depois, mas Bolsonaro me conta algo que vem agora à tona a partir da fala deste general norte-americano. O general norte-americano Michael Flynn me diz o seguinte, na postagem que fez: tivemos adulteração ou alteração na fabricação das máquinas e tivemos interferência direta da Agência de Inteligência Americana no processo eleitoral do Brasil em 2022. Veja, quem está dizendo isso é um general responsável pela área de inteligência do governo norte-americano, pessoa forte do governo Trump, no governo 17 e 20 de Trump, na primeira passagem de Trump pela Casa Branca. Quando dessa fala do presidente Bolsonaro, em 9 de dezembro de 23, eu entendi então que o sistema, e você já entendeu o que eu estou dizendo, já sabia que o presidente Bolsonaro, derrotado nas urnas um ano e pouco atrás, isso foi em dezembro de 23, estou falando da derrota em outubro de 22, já sabia o que havia acontecido para que aquela derrota acontecesse. A alteração na fabricação das máquinas, além da interferência da CIA aqui. Eu ainda teria a oportunidade, desejo e oro para que sim, de perguntar um dia para o presidente Bolsonaro qual foi a ameaça que ele recebeu, para que ele tivesse então que reconhecer o resultado das máquinas que foram alteradas, segundo o general Michael Flynn. Isso aqui não é teoria da conspiração. A gente está trabalhando hoje com fatos. Com fatos. Quem tem que se explicar não sou eu. Quem tem que se explicar, né, a partir das falas do general Michael Flynn, é a Justiça Eleitoral. Né? É a Justiça brasileira que reconhece que houve interferência dos Estados Unidos aqui, mediada por Luiz Roberto Barroso. Tem mais coisa para ser apurada. Está rolando aí uma denúncia, por exemplo, de alguns milhões de reais liberados para líderes, né, de partidos, naquela questão do voto impresso e da contagem pública dos votos, que poderia azedar o caldo na eleição de 2022, se é que você me entende. E diante dessa fala da doutora Eliana Calmon, no Arena Oeste da última quinta-feira, a gente entende de fato que Lula era o único nome e por isso precisou ser descondenado e por isso o fim da Lava Jato, porque precisou se destruir a Lava Jato para tirar o cara da cadeia. Numa linguagem mais simples, para tirar esse bandido da cadeia, o presidente dos traficantes da cadeia, para tirar Lula da onde ele estava, da carceragem da Polícia Federal, daquela cela gourmet, precisava, é claro, depois de todas as condenações, primeira, segunda, terceira e quarta instância, eu precisava descredibilizar, detonar a Lava Jato.
Eu precisava que isso acontecesse. Então, o que eu faço? A gente vai primeiro descredibilizar, né? Ataca a honra do Moro, do Deltan, aí destrói essa relação, aí a gente agora vai dizer, então, que por conta do CEP temos um descondenado. Porque só Lula poderia justificar uma vitória sobre Bolsonaro em 22. É claro. Você quer que eu coloque quem no páreo? Você quer que eu trate de quem aqui? Você quer que eu fale? Quem disputava ali? Ciro Gomes ia ganhar do Bolsonaro em 2022? Nem a pau Juvenal? Quem que ia? Simone Tebet ia ganhar do Bolsonaro? Só estou pegando quem estava no páreo, hein? Simone Tebet ia ganhar do Bolsonaro? É óbvio que não. Óbvio que não. Então, veja, é isso aqui, porque quem que você quer? O João Dória? Caiado? Quem mais? E aí eu chego no ponto central, que é Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, que tomou um cacete nas urnas em 2018 com 5% dos votos. 5%. O picolé de chuchu não convenceu nem a casa dele que ele era a melhor opção. 5% dos votos. Este, Geraldo Alckmin, em 2018, que falava que Lula queria, o PT queria voltar à cena do crime. Lembra disso? Lembra, né? Tá, ok. Você acha que Alckmin, que fez 5% dos votos em 18, seria páreo para enfrentar Bolsonaro em 2022? É óbvio que não. Então descondena Lula. Mas como eu descondeno o Lula? Destrói a Lava Jato. Mas aí a gente vai precisar de gente aqui para destruir a Lava Jato. Chama aí os soldados do PT dentro do Supremo. Chama Edson Fachin e chama Dias Toffoli. Entenderam? Isso aí para mim, acho que você já sabe disso, né? Já deve estar cansado de ouvir essa história. Mas é importante que seja repetida agora, porque para derrotar Bolsonaro, que destruiu o sistema, colocou o sistema em pane, eles precisaram descondenar um bandido, que hoje para mim é o presidente dos traficantes. Ele é o presidente dos traficantes. Um cara que diz que o traficante é vítima do usuário, e que 24 horas depois do ocorrido ontem no Rio, não se manifestou com relação à morte dos policiais, não apoiou o Cláudio Castro, não colocou forças armadas à disposição do governo do Rio. Você vai dizer para mim que ele é o meu presidente, o seu? Não, Lula é o presidente dos traficantes. Lula apoia, ao dizer veladamente, né, subliminarmente, do jeito que você quiser concluir, mas ele apoia. Quando ele diz, olha, precisamos cuidar, ter muito cuidado no combate ao crime, combate ao tráfico. Lula, que não tem neném, velho. Não tem neném. Não tem neném. Então, a gente precisa entender todo esse cenário e justificar, assim, a ausência de um posicionamento do governo federal até aqui, diante de tudo o que está acontecendo no Rio. Onde está o apoio a Cláudio Castro? Porque ele é do PL? Então vocês só governam pro PT e pro PSOL? É isso? A gente viu o desespero dessa deputada lá, a Tarília, né? Acho que chama isso, Terília. Talíria. A gente viu o desespero da deputada, porque 198 mil votos no Rio de Janeiro, e a gente já sabe muito provavelmente de onde venham esses votos. Ou seja, daquela turminha da maconha do Leblon, ou de quem comanda o crime no Rio. Não sei. Ela pode dizer melhor, ela sabe onde teve voto, mas acho que justifica o desespero. Acho que dá para entender o motivo. O Pingo só me diz quem é. Acho que justifica o desespero. Não é? Então, nós precisamos olhar de cima a situação para compreender. Temos um descondenado presidente da República porque precisava tirar o presidente Bolsonaro da jogada, porque o presidente Bolsonaro atrapalhou os planos do Supremo Tribunal Federal. Entendeu o motivo da perseguição? Entendeu o motivo da perseguição? Dá para entender o motivo da condenação? Dá para entender o motivo da prisão agora, que ele enfrenta agora o presidente Bolsonaro? Dá para entender o que enfrenta agora Anderson Torres, Silvinei Vasquez, Alexandre Ramagem, Ganiya, Augusto Heleno, Braga Neto. Por que Braga Neto segue preso? Por quê? Porque enfrentou o crime no Rio? Porque é ativo? Porque contagia? Porque inspira tropa? Por isso que está preso, amigo. Que golpe!
Todo mundo sabe que não teve golpe. Mas, enfim, era importante essa análise.